Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é Palavras Preciosas. E o texto bíblico para a nossa meditação está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 24. Assim diz a palavra de Deus. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, que nos edifica, nos fortalece e nos consola. Querido Deus, que possamos, com o auxílio do Teu Santo Espírito, crescer na vida espiritual e que possamos ser úteis uns para com os outros. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os livros de autoajuda estão entre os mais vendidos. Muitos os compram na expectativa de conseguirem conselhos práticos a fim de se dar bem em relação aos diversos problemas e também com o objetivo de ganharem dinheiro. Geralmente, estes livros se encontram nas prateleiras da frente das grandes livrarias. Sem querer generalizar, tais livros contêm conselhos pouco práticos, muito superficiais e que não induzem os seus leitores a uma autoanálise mais profunda, não provocam uma verdadeira reflexão crítica em relação às nossas verdadeiras motivações e não incitam as pessoas a uma mudança de perspectiva diante da vida. Mas são muito vendidos porque, em geral, tais conselhos chamam a atenção das pessoas e atiçam a nossa curiosidade, dando a ilusão de que é muito fácil vencer na vida. A Bíblia, por outro lado, é um livro de sabedoria divina e que há séculos tem ajudado as pessoas a refletirem de uma maneira mais consciente, mais profunda sobre as nossas verdadeiras necessidades, sobre os aspectos mais profundos da nossa existência. O ser humano tem dentro de si um grande vazio existencial. Nós somos como uma roda e que tem no seu núcleo
algo que precisa ser preenchido. E somente Deus pode ocupar o vazio existencial das pessoas. Quando nós tentamos preencher o nosso vácuo existencial com outras coisas que não Deus, o resultado é a frustração, o resultado é a decepção. Assim ocorre com a sociedade moderna. Muitos hoje tentam preencher o seu vazio existencial, correndo atrás de novos itens de luxo, ou preenchendo as suas vidas com drogas, ou com atividades compulsivas, trabalhando de forma exaustiva, ganhando muito dinheiro, sempre correndo atrás do vento. E o resultado, como nós percebemos, é a enorme decepção, é a falta de esperança, é a tristeza, é a angústia, é a depressão. Pessoalmente, acredito que muitos dos fatores que levam as pessoas a buscarem, de fato, a ajuda profissional, porque estão com sentimentos de vazio, de tristeza, estão ligados a questões espirituais. Quando eu me refiro a questões espirituais, estou querendo dizer questões ligadas aos assuntos mais profundos da vida, como a busca de sentido na existência, a busca de um propósito, a busca da transcendência, a busca do sagrado. E este tipo de busca tem sido banalizado na sociedade moderna. E este é o motivo, com certeza, que está por trás de muitos casos de pessoas que acabam até tirando as suas próprias vidas porque não conseguiram preencher o seu vazio existencial. E, com todo respeito aos muitos livros de autoajuda que estão sendo vendidos aos montes nas prateleiras das grandes livrarias, não é com esse tipo de sabedoria superficial que nós vamos contornar este problema da angústia existencial. A verdadeira sabedoria é aquela que procede de Deus, e a Bíblia é um livro que transmite às pessoas que, além um grau de sabedoria que é capaz de produzir profundas mudanças em nosso interior. A Bíblia é um livro que merece ser lido com toda atenção. Ela contém conselhos muito realistas, práticos e, ao mesmo tempo, profundos, que podem mudar o rumo da nossa existência. Neste texto que nós lemos, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, aprendemos a respeito de alguns valores essenciais que podem mudar a nossa vida para melhor. O primeiro valor é o amor. Paulo afirma, em seus conselhos finais da carta, que o amor é a atitude que deve nortear o nosso relacionamento em todas as dimensões das nossas vidas. Vejam, aqui no versículo 12, ele começa chamando a atenção para a necessidade de nós amarmos, de nós respeitarmos os nossos líderes, principalmente os nossos líderes espirituais. Diz ele: pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os
admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Paulo chama a atenção para o fato de que a espiritualidade é a área mais importante das nossas vidas. Claro que o trabalho é importante, o lazer é importante, as amizades, a prática de esportes, o cuidado com a nossa saúde física e emocional, tudo isso é importante, mas de longe, a dimensão que regula todas as outras áreas é a nossa dimensão espiritual. E Paulo nos admoesta a entender que aqueles que trabalham ajudando as pessoas a crescerem na sua vida espiritual merecem ser tratados com muito respeito, muita consideração, porque fazem algo que é de grande valor na vida de cada um. Mas Paulo também afirma em outros textos a necessidade de nós valorizarmos os nossos líderes em termos de autoridades, aqueles que governam a nação. E hoje, falando de forma bastante clara, nós vivemos um momento bastante complicado na nossa história política. É importante nós, como cristãos, sabermos diferenciar a pessoa das suas atitudes. Isso vale não apenas na área política, mas vale também em todas as outras áreas da nossa vida. É importante nós amarmos as pessoas independentemente de quem elas sejam. Respeitarmos a dignidade das pessoas, embora, em muitos casos, nós podemos e até devemos não aprovar as atitudes destas pessoas. Como cristãos, Paulo nos exorta a orarmos pela nossa liderança, pelos nossos governantes, pedindo que Deus conceda a eles discernimento, sensatez, sabedoria, inteligência, conhecimento da realidade, independentemente de quem esteja à frente do governo. Nós, como cristãos, temos o dever de orar para que Deus abençoe as nossas lideranças, no sentido de que Deus ajude as pessoas que estão no governo a administrarem o país da melhor maneira possível. Isso não significa, em hipótese alguma, que nós aprovamos o que essas mesmas autoridades necessariamente estão praticando. É importante nós termos senso crítico. Você pode aprovar ou não as atitudes dos governantes, você pode e até deve protestar quando você não concorda com essas atitudes. Mas, espiritualmente falando, é importante nós orarmos por essas pessoas, porque é do interesse de toda a nação e de todo o mundo, é interesse de toda a civilização que nós tenhamos governantes, autoridades que realmente seguem a vontade de Deus. Não apenas da boca para fora, não apenas citando alguns versículos bíblicos fora do contexto, mas, de fato, buscando servir ao Senhor,
buscando trabalhar em prol do reino de Deus. Isso é amor. Amor não é você orar, abençoar as pessoas com quem você simpatiza. Isso qualquer pessoa pode fazer. Amor é você ter uma atitude de compaixão e de empatia e, de fato, se esforçar no sentido de buscar o melhor para todos e orar pelas pessoas, inclusive, que são suas inimigas. Aquelas pessoas com as quais você não simpatiza. Aquelas pessoas de quem você não gosta. Aquelas pessoas que têm valores diametralmente opostos aos seus. É importante nós orarmos e desejarmos o bem a estas pessoas. Isso é amor. Essa é a verdadeira espiritualidade. A atitude mais nobre que nós podemos encontrar na palavra de Deus se encontra no momento em que Jesus está sendo crucificado. Vocês se lembram do que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Existem numerosos fatores culturais, psicológicos, sociológicos, antropológicos, que levam as pessoas à ignorância, que levam as pessoas a negligenciar aspectos importantes da realidade. Jesus nos lembra também que nós não devemos julgar uns aos outros. O único que deve realmente julgar, espiritualmente falando, as pessoas é o próprio Deus. Nós não recebemos da parte do Criador esta incumbência de julgarmos uns aos outros em relação à questão espiritual. Portanto, neste gravíssimo momento político, não só no Brasil, mas em todo o mundo, oremos por aqueles que nos governam. Peçamos a Deus misericórdia, discernimento, sabedoria e que todos os nossos governantes, sejam da esfera executiva, legislativa ou judiciária, possam de fato ser iluminados pelo Espírito Santo, que possam governar o país com bom senso, com sabedoria, identificando-se especialmente com as necessidades das pessoas mais sofridas, mais marginalizadas da nossa sociedade. Faça o mesmo em relação aos seus familiares, com quem você talvez esteja brigado, em relação aos seus filhos, em relação ao seu cônjuge. Ore a Deus por ele, por ela, por eles, por elas. Busque o bem espiritual de todas as pessoas, fazendo a sua parte. Às vezes, a única coisa que você pode fazer por uma pessoa, a única, é orar por ela. Haverá momentos em que nós podemos fazer algo mais do que a oração. Mas há situações em que a única atitude que nós podemos ter é a oração. E isso não é um simples consolo. A oração tem muito poder para transformar vidas.
ore pelas pessoas que estão ao seu redor. Depois Paulo afirma: vivam em paz uns com os outros. Meu querido amigo e irmão, não é possível conciliar a vida cristã com uma vida de brigas, de discussões, de divisões, de ódio, de escárnio, de zombaria, de violência. Não é possível. Nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de harmonia, é um Deus de equilíbrio. Se algo em você está perturbando a sua paz, você precisa corrigir essa dimensão da sua vida. E para isso você precisa do poder de Deus. Somente quando nós nos conectamos a Deus em nosso íntimo, é que podemos, de fato, viver em equilíbrio, em harmonia, em paz com nós mesmos e com os outros. E, evidentemente, com Deus. Para vivermos em paz com Deus, que é a premissa de uma boa vida espiritual, é importante nós nos unirmos pela fé a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. É Cristo a fonte da fé, do amor, da humildade, da paciência. Cristo disse aos seus discípulos que nós somos como frutas, como ramos ligados ao tronco e à raiz da árvore. Cristo é a raiz, é o tronco, nós somos os ramos, nós somos os galhos, nós somos as frutas. Se nós não estivermos recebendo a seiva, o alimento que vem da raiz, nós morremos espiritualmente falando. Cristo é a nossa raiz. Cristo é a fonte das nossas vidas espirituais. Se nós não estivermos ligados a Jesus, nós vamos ser derrotados espiritualmente falando. Nós seremos massacrados pelos problemas da vida. Em segundo lugar, um valor importante para as nossas vidas espirituais é a gratidão. Paulo afirma: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Para eu estar sempre alegre, eu preciso necessariamente ver o lado positivo da vida. Aqui não se trata de ignorar a realidade, porque a realidade é muito triste. Quando você olha, por exemplo, para a violência, para as injustiças, quando você olha para a miséria que assola uma parte significativa da humanidade, dificilmente você ficará alegre. Mas quando Paulo diz estejam sempre alegres, ele não está se referindo a um sentimento. A alegria aqui nesse texto não é um sentimento. Porque se você tiver um sentimento de alegria o tempo todo, você precisa buscar com urgência a ajuda de um psiquiatra. Nenhuma pessoa normal pode ficar alegre, emocionalmente falando, o tempo todo. Não é compatível com a realidade da vida.
o texto de Paulo aqui é mais profundo. Quando Paulo fala, estejam sempre alegres, esse alegre se refere a uma atitude espiritual da vida, que não tem nada a ver com a questão emocional, que reconhece que Deus está sempre agindo a nosso favor, para crescermos espiritualmente falando. Isso é um grande mistério. Para mim, e eu acredito que para você, isso é um grande mistério. Como é que Deus pode agir em todas as circunstâncias para o nosso bem espiritual? Não sei. Essa resposta está além do meu conhecimento. O que eu posso garantir pela Bíblia é que, se eu estiver em comunhão com Deus e com Cristo, absolutamente nenhum incidente da minha vida poderá bloquear a minha jornada espiritual, a missão para a qual Deus me enviou a este mundo. E o mesmo vale para você. Você veio a este mundo com um propósito. Você não está aqui à toa, como um acidente da natureza. Você é fato, é fruto de uma união biológica entre duas pessoas. Mas, com certeza, a sua vinda já havia sido programada por Deus, pelo Criador, através da instrumentalidade humana. Mas você veio para cumprir um propósito. E quando você atravessa o vale da sombra da morte, como diz o salmista no Salmo 23, você não precisará temer, porque Deus está com cada um de nós, nos ajudando a cumprir a missão para a qual nós fomos enviados. E por isso nós podemos estar alegres, espiritualmente falando, porque sabemos que em todas as situações Deus estará nos ajudando sempre a cumprir o nosso objetivo de vida. Paulo diz depois, orem sem cessar. Oração aqui não é necessariamente você falar em voz alta para Deus e expressar a Ele os seus pedidos, as suas necessidades, porque se fôssemos orar sem cessar, nós teríamos que ficar em casa o tempo todo, nós não iríamos conseguir comer, nós não iríamos conseguir trabalhar. Orar sem cessar é termos uma atitude de consciência contínua de que estamos sempre com Deus em tudo aquilo que fazemos. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo deem graças. Dar graças a Deus quando as coisas estão indo bem é moleza. Dar graças a Deus quando as coisas estão indo mal, aí sim, é preciso ter uma atitude de visão espiritual da vida, com base naquilo que nós já conversamos, percebendo que até mesmo nas dificuldades, até mesmo nos infortúnios, Deus está nos ajudando a progredir espiritualmente e a cumprir o propósito de vida para o qual nós fomos chamados. E, finalmente, Paulo diz que nós precisamos da consagração. A consagração é um valor fundamental para as nossas vidas espirituais. Sermos consagrados ao nosso Criador. Sermos consagrados a Deus e a Cristo.
vivermos com o nosso foco em Deus. E quando nós estamos focados em Deus, nós estamos focados também no seu reino. Estaremos focados nas necessidades do nosso semelhante. Estaremos focados nas necessidades da nossa sociedade. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala aqui das diferentes dimensões e potencialidades que integram a nossa existência. Ele fala da nossa vida biológica, ele fala da nossa vida psicológica e ele fala também sobre o nosso núcleo espiritual, aquela dimensão da nossa consciência que busca a transcendência, busca o sagrado, busca a presença de Deus em nossas vidas. Todas essas dimensões caminham juntas. Então, o ser espiritual é aquele que cuida da sua saúde física, cuida da sua saúde mental e cuida principalmente da sua saúde espiritual. Como vai a sua saúde espiritual? Quando foi a última vez que você abriu a Bíblia para estudar a palavra de Deus? Quando foi a última vez que você realmente orou ao nosso Pai espiritual, colocando diante dele as suas angústias, as suas perplexidades, os seus dilemas, as suas preocupações? Que nós possamos buscar estes valores com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do nosso grande Mestre e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos viver em amor, que possamos ser gratos a Deus em todos os momentos das nossas vidas e que possamos continuamente nos consagrar ao nosso Criador, ao nosso Pai espiritual, o nosso Deus. Uma boa semana para você, que Deus abençoe a sua vida ricamente e que Ele te dê uma semana de grandes vitórias. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém.